Aleluia. Gente, eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo aqui. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre esse culto de hoje, o que Deus está fazendo aqui, nossas expectativas, nós estamos tendo um culto. Quantos aqui estão solteiros? Levantem as mãos assim. Pode levantar, não fica com vergonha não, irmão. Nós não estamos aqui para te julgar, não. Glória a Deus. Deixa eu dizer, nós estamos tendo uma palavra no auditório 2, específica para os solteiros. Então, levanta a mão aí, Rafa. Se você quiser, hoje não é só Bridge, que são pessoal galerinha de 11 a 14 anos, são uma palavra para todos os solteiros, já tem lá uma galera na sala, mas eu queria muito te convidar, lógico que você não é obrigado, você pode ficar aqui, mas eu quero te aconselhar a se levantar do seu lugar, ir até lá e receber algo muito específico para você. Amém? Glória a Deus. Enquanto você pensa aí o que você vai fazer, isso, parabéns. Enquanto vocês estão se movimentando, eu quero... Inclusive, irmão, sei que você está solteiro, já começa a ver os solteiros se movimentando aí. Porque é um tal de que não tem solteiro nessa igreja, o que está acontecendo então? Não é verdade? O rapaz chega para mim e fala, pastor, não tem moça. Aí a moça chega para mim e fala, pastor, não tem rapaz. Eu falei, vocês só não estão se encontrando. Olha, gente, quero ver alguém reclamar para mim agora. Coisa boa. Glória a Deus. Queridos, nós estamos completando 15 anos, e até é bom para falar para você, nós estamos com o livro Romance Real, que vai ser anunciado para eles, que fala sobre essa fase de namoro. E eu estava conversando com a pastora Rebeca, e ela disse que os pais compram o livro e fazem, no culto doméstico, eles, depois dos 9 anos, eles já começam eles estudam juntos os princípios bíblicos para essa fase, porque os pais aprendem, os filhos aprendem, e quando chega a hora disso acontecer, já tem uma família instruída para que não sejam levados por qualquer vento de doutrina ou por qualquer vento de paixão. Amém? Então, eu quero te aconselhar, não deixar só que os solteiros façam esse investimento muito barato do material, mas depois você passa lá e compre um livro, estude com a tua família, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nós estamos tendo uma mini conferência da família. Sexta-feira nós tivemos aqui 2 palavras. Na verdade foram 2 palavras em uma só, que nós falamos, a pastora Rebeca pregou sobre discipulando os nossos filhos e disciplinando os nossos filhos. Então falou sobre disciplina e falou sobre discipulado. Ontem em Sorocaba eles repetiram as mesmas palavras que foram ditas aqui. E hoje o pastor Paulo vai nos ministrar a respeito de paternidade, sobre termos a bênção do Pai. Mas antes eu queria falar um pouco, porque também, vem aqui pastor, fica aqui, pode trazer aqui o púlpito já, por favor? Nós estamos celebrando 15 anos, na verdade em fevereiro, que nós iniciamos aqui em Itapetininga. Talvez você tenha visto o que está acontecendo, esse grande movimento, nós estamos aí prestes, pode trazer isso, nós estamos prestes a inaugurar nosso 3º culto. Então, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Nós estamos aí, provavelmente já no próximo mês, começando o 3º culto. Então esse culto vai para as 19 horas e teremos um outro culto às 17 horas, para caber todo mundo que vai chegar. E o pessoal às vezes fica dizendo assim, pastor, a Pastor está muito grande, né? Eu quero dizer como eu vejo ela muito pequena, muito pequena. Aí as pessoas perguntam, mas como você vê a Pastor pequena? Qual é a sua referência? Porque às vezes as pessoas falam que a igreja é grande, e ela está usando como referência outra igreja para comparar. Mas nós não estamos aqui se comparando com igreja nenhuma, porque nós não somos rivais, nós não estamos competindo, amém? Todas as igrejas precisam trabalhar para um só propósito. Eu estou me comparando com a quantidade de pessoas que ainda não alcançaram Jesus. E aí, comparado com esse número, nós somos muito pequenos. Porque se nós temos aí talvez 50, 60, 70, 80, 90, 100 mil pessoas para serem alcançadas por Jesus, o que é esse espaço? Entende? Então, 15 anos, eu comecei ali na Nova Itapetininga, em cima da lanchonete do Beto. Ali cabiam 40 pessoas, 50 pessoas, e nós nunca enchemos aquele lugar, nunca. Nós saímos de lá com 10 ou 15 pessoas, fomos para Sarutaiá, cabia 150, nós saímos de lá sem encher o lugar, saímos de lá com 50, 60, fomos para
aqui para 4L, lá cabia 350 pessoas, nós saímos de lá com 80, 90. Sempre as pessoas me questionavam, por que está mudando? Eu falei, estou seguindo a orientação do Senhor. Fomos para o cinema, a sala do cinema cabia 180 pessoas. Mas sabe o que é interessante? Nós saímos da sala do cinema sem nunca termos enchido a sala do cinema. Mas nós nunca podíamos voltar para o lugar anterior, porque nós não cabíamos de novo lá. Então nós saímos sem ter crescido, mas não podíamos voltar mais, porque o Senhor, a nossa fé nós fomos alcançando os lugares. Agora aqui está ficando diferente, porque aqui cabem sentado 500 e poucas pessoas, e quando nós mudamos para cá, todo mundo me diz, pastor, lá nós tínhamos 500 adultos, aí as pessoas falaram, pastor, em vez da gente mudar e termos 2 cultos, vamos ficar por um culto só, porque senão não faz sentido se nós nem chegamos talvez a 500 adultos, aqui cabe, quando está com todas as cadeiras, cabem 600 cadeiras. E aí não vai fazer sentido nós termos 2 cultos. Falei, não, vamos aproveitar que o povo já está acostumado e vamos ficar com 2 cultos mesmo. Irmão, já vamos ter que ter o 3º. Amém. E sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, logo virar o 4º, o 5º, nós vamos chegar um tempo que nós vamos ter muitas equipes de louvor para poder dar conta de 6, 7 cultos acontecendo no final de semana. E aí vai chegar um ponto que vai ficar inviável ter mais culto, então nós vamos ter que ter um lugar maior, e isso vai acontecer em Sorocaba, isso vai acontecer em São Miguel, isso vai acontecer em Capão Bonito, isso vai acontecer em Guareí. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está à procura de um povo missionário. Exatamente. Deus está à procura de um povo que não tem limites. Não tem limites. Ah, aqui não cresce. Fique com a sua opinião, nós não aceitamos. Nós não aceitamos sua opinião. Fique com a sua opinião para você. Não dá certo, nós vamos ganhar, sabe por quê, irmãos? Não tem uma alma que não esteja sedenta. Nossa igreja é uma igreja missionária. O pastor Paulo, já aproveitando para apresentar, ele é o líder da Missão Paz. A Missão Paz, hoje, quantas igrejas nós temos na Amazônia? Amazonas, talvez mais que 60. Vamos ser bem conservadores. Quantos barcos nós temos rodando hoje, entre grandes e pequenos? Tem grandes, pequenos, canoas. Quantos barcos mais ou menos? 80, 100. De 80 a 100 barcos rodando na Amazônia, fundando igrejas. Deixa eu dizer, um missionário, sem muitos recursos, ele precisa chegar num lugar e pensar, o que a gente vai fazer para a gente começar a ganhar essa cidade para Jesus? Com esse povo todo aqui, irmãos, nós temos uma base missionária nessa região. Se todos vocês entenderem que o Senhor os chamou para isso aqui é bem pequenininho. Todo mundo conhece uma só pessoa que precisa ser ganha para Jesus. Então, nós estamos celebrando 15 anos de muita fé, eu sou meio ruim de evento, sou mesmo. Talvez deveria estar fazendo uns fogos aqui, sei lá, alguma coisa, deveríamos estar fazendo aqui uma marchinha entrando com um batuque. Um dia a gente vai ficar bom nisso daí. Mas eu quero só movimentar teu coração. Eu precisei de muita fé para começar, porque tinha 22 anos, minha esposa 18 anos, e eu estava aqui trabalhando nessa cidade, vim para cá por conta do trabalho, tinha que ficar viajando para fora do país a trabalho, eu precisei de muita fé. Depois eu precisei de muita fé para sair de 10, de 15. Agora, irmãos, não preciso de tanta fé como eu precisava no início para ver isso aqui chegar a 20 mil pessoas. Não preciso, porque eu já vejo, eu já enxergo isso aqui acontecendo. E deixa eu dizer uma coisa, nós não vamos deixar ninguém para trás, porque você não é um número, amém? Eu não estou satisfeito em ter aqui 1000 pessoas dizendo, não importa quem é, o importante é que tenha 1000. Não importa quem é, porque eu quero você e os outros 1000 que vão chegar, não quero substituição de povo. Eu quero que nós sejamos um só povo e que isso impacte com certeza o seu bairro, que você seja transformado pelo Evangelho. Então, daqui 15 anos, eu sou ainda jovem, eu vou estar tranquilão para vir aqui e vamos ver como as coisas vão estar. Mas eu quero dizer para você que será impressionante o que vai acontecer nos próximos 5 anos e eu quero você nisso, amém? Pastor, eu faço parte de outra igreja, então vai lá e ajuda o seu pastor com essa mesma empolgação. Amém? Abençoe, diga para ele que nós vamos trabalhar juntos, vai lá e volta, mas se você é daqui, irmão, me procure, fala, pastor, onde eu posso trabalhar, procure uma célula, se envolva, porque você vai querer fazer parte do que Deus vai fazer aqui, amém? Vamos dar uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Pastor, eu queria que o Senhor orasse por nós, por esses 15 anos. Com certeza, obrigado. Pai, nós te agradecemos por tudo que está fazendo nesta igreja já,
Eu quero que essa igreja seja conhecida pela presença do Senhor, a sua presença nos distinguindo de qualquer outras pessoas e tudo, Senhor, não para nosso orgulho, mas por nosso desejo de ver o Senhor magnificado, glorificado no nosso meio. Eu oro para os life groups, para as casas, para as famílias, onde as pessoas têm encontro com o nosso povo, vão experimentar a sua presença, ó Pai. Que além disso vão experimentar o fruto do Espírito, o dom do Espírito Santo, poder, sinais e prodígios seguindo nossos membros, porque eles estão cheios da Tua presença, cheios do Seu poder, andando no centro da Sua perfeita vontade, experimentando tudo que o Senhor tem para eles, Pai. Então, eu declaro a unção do Senhor sobre este povo, Sua presença, Seu poder, Seu favor sobre eles, cada um experimentando o melhor que o Senhor tem para eles, e que essa igreja logo vai chegar aquele 20 mil pessoas, ó Pai. Tem outro prédio próprio, grande, ó Pai, com escolas, com ação social, todas as coisas que vai ser uma referência do Seu reino aqui na Itapetininga. Aleluia, em nome de Jesus. Abençoa essa igreja, essa cidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado, Pastor, fica à amém. vontade. Obrigado. Uau. Gente, tão gostoso estar aqui, né? Eu gostei desse louvor e adoração, né? Começando que nada vai me separar do Senhor. Que bênção, que declaração é isso. Depois, sua bondade me seguirá, me seguirá. Sabe, uma tradução em inglês que fala sobre essa passagem, Deuteronômio 28, ele fala não somente vai me seguir, vai me alcançar. Dá a impressão que você está correndo, e as bênçãos estão atrás, e você não consegue. Me pegou. Né? É como você não pode escapar. As bênçãos chegando e vão te alcançar, vai te dominar. Por quê? Aleluia. Mas isso é nosso Deus. Ele nos ama. Ele quer o melhor para nós. Ele quer que nós experimentamos essas bênçãos. Espero que não quebrei o transmissor aqui. Opa. Mas amém, irmãos. Então, eu quero falar que Rebeca e eu tínhamos grande privilégio de ser criados em lares cristãos. Então, graças a Deus, por causa dos meus pais, eu evitei muitos problemas na minha vida. Muitas coisas por causa de ser ensinado os princípios bíblicos, que eu coloquei em prática e realmente experimentei o melhor de Deus. Até muitas vezes eu sinto como o filho predileto de Deus. Me perdoe, realmente eu caí em cima do transmissor. Está tudo certo. Mas isso não significa que nós somos separados, que nós somos especiais mais do que qualquer outra pessoa. Nós temos experimentado tristeza em nossas vidas. Em 1994, irmão da Rebeca, pastor Lucas, que era o líder da missão, morreu no acidente de Utaleve. Foi um grande choque para nós. E muitas vezes, quando o fundador de uma organização morre, também a organização vai para baixo. Mas nós tínhamos ensinado, treinado tantos líderes que a missão levantou como nunca antes. Foi impressionante. Essa razão, nós estamos contando com vocês. Nós estamos vendo, nós vamos alcançar esses 20 mil pessoas. Mas, além disso, nós pessoalmente também, nós perdemos 2 netinhas aqui. Eu tinha uma luta com Deus. Eu falei, puxa, eu sou missionário aqui dando tudo. E nossa primeira netinha morreu no parto, simplesmente um bonito bebê, mas nunca respirou. Eu tinha uma luta com Deus sobre isso. Fiquei, no sentido, decepcionado com Deus naquele momento, né? Mas eu reconheço que todas as coisas cooperam para meu bem. Eu vou amar meu Deus, independente do que acontece, como essa música fala. Eu vou amar meu Deus. E também, 2 anos atrás, perdemos mais uma outra netinha, foi um erro médico. Ele não fez os procedimentos necessários e nós perdemos outra netinha. Mas, de novo, nós cremos em nosso Deus. Mas eu tenho 2 traumas que marcaram profundamente a minha vida. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu estava brincando lá no quintal, lá na nossa casa nos Estados Unidos, quando de repente 2 homens me agarraram e um deles colocou uma faca na minha garganta.
Nesse assalto, não lembro o que eles falaram para mim, o que eles pediram. Acho que foi uma coisa rápida, tempo e tudo, não lembro. A única coisa que eu lembro que eles falaram para mim: se você falar qualquer coisa para seu pai, nós vamos te matar. Então, sendo criança, eu não entendi, mas naquele momento, eu descobri mais tarde que aquele momento gerou uma barreira entre eu e meu pai na área de comunicação. Meu pai era meu melhor amigo, meu pai, meu pastor. Mas daquele dia em diante, eu tinha dificuldade de abrir meu coração com meu pai. Eu lembro quando eu tinha 14 anos de idade, nós temos um acampamento de família, que nós participamos, e naquele acampamento eu quis entregar a minha vida para Jesus, mas eu quis orar com meu pai, que eu, como você está falando, meu pai era o meu pastor também. Quis dar aquela honra, aquele privilégio de orar com meu pai. Mas eu não podia falar com ele. Mas depois nós voltamos a esse acampamento, depois nosso culto doméstico, que nós fizemos sempre depois da janta, uma noite eu estava lá com meu pai, depois outros saíram. Meu pai olhou para mim e falou: Paulo, o que está acontecendo contigo? Ele sabia, o Espírito Santo estava me tocando e tudo, mas com lágrimas descendo do meu rosto, eu não podia falar com ele. Não podia falar com ele. Finalmente, 2 anos depois, neste mesmo acampamento, foi uma coisa anual, neste mesmo acampamento eu estava lá, preciso entregar a minha vida para Jesus. Finalmente eu consegui. Aquela noite, dia 20 de agosto de 1968, eu sentei com meu pai, recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu senti como aquela ave solta da gaiola. Puxa, eu estava com tanta alegria, livre de pecado, de culpa, condenação. E quase nem dormi aquela noite. Mas ainda essa barreira continuava. Foi difícil para mim falar com meu pai. Depois eu tinha outro trauma que aconteceu na minha vida quando eu tinha 18 anos de idade. Eu estava no primeiro ano de faculdade, eu estava morando em um dormitório longe de casa, nessa universidade, e entre esse semestre tinha uma semana de folga. Então, voltei para casa, e eu sabia, antes de voltar para casa, que minha mãe estava fazendo exames, porque o corpo dela estava retendo água. Então, ela estava no hospital fazendo exames para tentar determinar qual foi o problema dela. Então, quando eu cheguei lá, eu fui lá para o hospital, sentei com minha mãe, conversei com ela, e tudo muito gostoso. Mas, pensando, foi nada bem séria, que eu estava lá com meus amigos. Eu lembro uma noite, estava na casa do meu melhor amigo, quando de repente o telefone tocou. Foi meu pai. Ele falou: Paulo, eu quero que você venha para o hospital agora. Então eu entrei no carro, estava dirigindo para o hospital, e eu tinha uma conversa com Deus. Eu falei: Deus, mas minha mãe está simplesmente fazendo exames de rotina, mas pode ser que ela morreu? Quando eu cheguei lá no hospital, meu pai me encontrou no corredor. Ele falou: Paulo, agora a mamãe está com Jesus. Naquele momento, irmãos, gerou uma mágoa dentro do meu coração contra Deus. Eu senti roubado da minha mãe. Eu tinha sonhos de ela participar de tantas coisas na minha vida, aqueles sonhos derrubados naquele momento. E gerou essa mágoa contra Deus, que Ele levou minha mãe. E eu preciso entender, irmãos, que o enterro lá nos Estados Unidos é muito diferente do que aqui. Lá eles fazem o bálsamo do corpo e demora 1 semana ou mais para fazer o enterro. Com meu pai, quando ele morreu 3 anos atrás, foi 2 semanas antes de ter o enterro. Então, naquela semana de luto, né, vem os parentes, família e tudo, né? E pessoas falaram para mim: olha, Paulo, sua mãe não está sofrendo mais, está com Jesus. Gente, eu não quis ouvir aquelas palavras. Nem sabia minha mãe estava sofrendo tanto. Eu senti roubado da minha mãe. Então, naquela semana, eu estava lá com o sorriso amarelo, né? Sim, ela está bem, ela não está sofrendo mais, está com Jesus. Mas dentro de mim, tinha essa mágoa profunda. E realmente eu nem chorei durante aquele tempo de luto, e até meu pai ficou preocupado comigo.
Então, o tempo passou, voltei para a universidade, me formei como engenheiro elétrico e fui para trabalhar em empresa DuPont, que tem aqui no Brasil também. E quando entrei na empresa, eles exigiram um exame de saúde para ter uma referência entrando na empresa. Foi feito pela empresa mesmo. E eu fiz os exames, mas depois o médico me chamou de volta. Ele falou, Paulo, realmente todos os exames foram normais, menos um. E nós queremos repetir para ver se realmente foi um erro no exame ou talvez você tenha problema de saúde. Então, eu fiz o exame de novo, e esta vez os resultados voltaram dentro dos limites, mas no lado alto. Então, esse exame foi sobre bilirrubina, uma função do fígado. Minha mãe morreu de problemas de fígado. Então, com esses resultados, eu pensava, puxa, talvez uma coisa hereditário, né, que eu também vou ter problemas de fígado. O tempo passou e nós chegamos aqui no Brasil. E pouco mais que um ano depois da nossa chegada aqui no Brasil, eu peguei um caso de hepatite tão forte que a clínica lá em Santarém nunca viu índice tão alto como tinha. A gente estava amarelo como banana, tinha secreções saindo do pele, deixou os lençóis sujos, precisava tomar banho 4 vezes por dia por causa da coceira, não tinha força, fiquei na cama 30 dias. Então, é uma coisa que afeta o fígado também, né? Então, estou começando a ficar um pouco mais preocupado. No mesmo tempo, eu estava notando que estava ficando mais sensível a algumas comidas, como gordura, esse tipo de coisa, que por causa do fígado. O tempo passou e no próximo ano, na ceia do Natal, aquela ceia grande, celebração e tudo, né? Gente, eu fiquei tão doente. Eu tinha um vômito que eu sentia, estava rasgando o meu interior. Tinha aquele cheiro de ovos podres, né, que está associado com o fígado, uma coisa assim. E no mesmo tempo eu tinha uma diarreia violenta. Eu estava sentado lá no vaso com balde no colo, né, vomitando, diarreia, tudo nessa cena tão horrível, né? E aquela próxima manhã eu falei, Deus, eu nunca quero passar por isso de novo. Foi horrível aquela noite. Mas uma semana depois, na ceia do Ano Novo, a mesma coisa aconteceu. Agora, eu estou muito preocupado, porque os sintomas estão aumentando em frequência e intensidade. Poucos meses depois, nós tínhamos um retiro para nossos missionários americanos. Naquela época, tinha muitos missionários americanos lá em Santarém. Então, o pastor Lucas chamou 2 pastores americanos para chegar e ministrar para nós em inglês. Então, nós estamos lá nesse retiro, e uma noite, depois da ministração, eles falaram, olha, nós queremos abrir o tempo agora para qualquer pessoa que precisa de oração especial. Queremos orar por você. Levanta a mão. Gente, eu preciso de um toque de Deus. Algo está acontecendo no meu corpo, eu preciso de cura, eu preciso de um toque de Deus. Então, eu sentei lá naquela cadeira, eles começaram a orar por mim, e depois de pouco tempo, um dos pastores declarou, eu repreendo o espírito de morte. Quando ele falou isso, saiu de mim, porque ela morreu, eu amava tanto, eu quis falar mais uma vez, eu te amo, mamãe. E todas essas coisas saindo de mim, chorando. Foi realmente uma libertação naquela noite, dessa mágoa que eu tinha dentro de mim. E a próxima manhã, eu estava sentado na mesa com esse outro pastor que veio. Esse outro pastor falou para mim, Paulo, ontem à noite foi muito bom, mas acho que tem algo mais. Eu falei, sim, tinha algo mais. Mas eu resolvi, porque além de ter mágoa contra Deus, eu tinha mágoa contra meu pai. Que o meu pai não me falou que a mamãe estava tão doente. Eu não tinha ficado lá com meus amigos, eu tinha ficado lá no hospital. Mas por causa da barreira com meu pai, eu não podia abrir esse assunto. Mas, irmãos, precisa entender que minha mãe morreu jovem. Ela morreu com 48 anos de idade. Irmãos, por causa desta mágoa, com esse espírito de morte operando em mim, eu acredito que eu não tinha chegado a 48 anos de idade. O diabo está me matando como matou minha mãe. Por causa dessa mágoa que eu tinha, um tipo de falta de perdão no meu coração. Então, essas coisas, hoje à noite, eu quero que nós tratamos, se tem qualquer trauma em nossas vidas, precisamos tratar. Precisa tratar. Nós abrimos a brecha para o diabo nos roubar, matar e destruir.
E então, quando eu passei 48 anos de idade, foi um alívio para mim. Eu passei aquela barreira, né? Mas hoje eu tenho 73 anos de idade, boa saúde e tudo. Rebeca fica declarando que ela vai viver até 120 anos de idade. Então eu vou viver até 124 anos de idade, porque eu não vou deixar ela viúva. Aleluia. Nós vamos chegar lá. Nós estamos começando uma nova etapa da nossa vida. Nós vamos a outra área de missões agora, nessa idade. Deus tem tantas coisas para frente. Eu já perdi a oportunidade de aposentar, né? Agora preciso continuar trabalhando, aleluia. Mas é tão gostoso, né? De saber, mas de ser livre dessas coisas. E quando nós começamos nosso encontro com Deus aqui no Brasil, no encontro com Deus revelou para mim, Ele trouxe de volta aquela cena onde eu fui assaltado. Ele mostrou para mim, foi aquele momento que gerou esta barreira no mundo espiritual entre eu e meu pai. E naquele encontro com Deus também, eu não sei, foi cura, libertação, foi destruir aquela barreira com meu pai. Então, quando voltei com meu pai, eu sentei com ele, eu falei, pai, por que você nunca me falou que mamãe estava tão doente? Quando eu estava falando, eu tinha gasto todo o tempo com ela. Que, irmãos, sabe o que marcou profundamente minha vida? Foi as lágrimas da minha mãe. Quando ela chorou por causa de mim, para machucá-la, para rebeldia e tudo. Ainda sendo perdoado, quando eu recebi Jesus, eu voltei para meus pais pedindo perdão e tudo. Eu fui perdoado. Mas eu quis mais uma vez de falar, mamãe, realmente eu te amo. Por favor, me perdoe mais uma vez por toda a angústia que eu causei para você. Mas eu não tinha aquela oportunidade. Eu quero falar, gente, vamos aproveitar os momentos que nós temos agora para falar nosso amor para a família, para as pessoas ao redor de nós. Vamos aproveitar os momentos que nós temos hoje para mostrar esse amor. Então eu falei com meu pai sobre esse assunto e meu pai falou, Paulo, ninguém sabia que a mamãe estava tão doente. Aquela noite, quando ela morreu, o médico deu a alta para ela sair do hospital a próxima manhã. Então, aquela noite, nós estamos preparando o cabelo e tudo para ela sair do hospital da próxima manhã. Mas o que a autópsia mostrou, que ela tinha esse problema de cirrose do fígado. O fígado ficou tão duro que o sangue não podia passar mais. E ele tinha uma hemorragia no esôfago e quase morreu instantaneamente. Então, ninguém sabia. Então, todos aqueles anos, eu estava acreditando na mentira do diabo. Essa coisa, o que o diabo faz para roubar, matar e destruir? Ele semeia mentiras em nossas mentes, para destruir relacionamentos, destruir nossas vidas. E nós não podemos aceitar essas coisas. Então, eu estou aqui hoje à noite, de novo, enfatizando, nós precisamos tratar qualquer trauma, qualquer ferida que nós temos em nossas vidas. E eu sei que tem pessoas aqui que têm trauma que você nem conhece. Porque as estatísticas aqui no Brasil mostram que mais ou menos 1/3 dos certidões de nascimento não tem nome do pai. Então eu sei que tem pessoas aqui hoje à noite que nunca conheceu seu pai. Ou talvez por causa dessa figura muito mais alta, quando você pensa sobre divórcio e separação, que quantos lares não têm pai presente no lar? E se você não tinha o pai presente no lar, você faltou uma coisa, uma grande responsabilidade que nós temos como pais para a nossa família. Nós precisamos abençoar nossa família. Nós precisamos estabelecer a identidade e destino da nossa família. E nós vemos a importância dessas coisas, todos nós. Tem algo dentro de nós que queremos ouvir, aquela afirmação do pai, filho, você fez bem, realmente parabéns, filho, de ser amado, aceito, receber aquele abraço. Uma coisa tão importante que nós sabemos, 3 vezes durante o ministério de Jesus, Deus falou do céu, voz audível para todo mundo ouvir, esse meu filho amado, em quem me agrado. A primeira vez foi com o batismo dele, bem antes de entrar no tempo difícil de 40 dias de tentação, de prova. E Deus falou, você é meu filho, eu tenho muito prazer com você, você é especial. Nós queremos ouvir essas coisas.
alguém nos afirmando, e Deus estabeleceu isso para ser nossos pais. E eu quero mostrar para vocês como foi tão importante na Bíblia. Até na primeira vez nós temos a bênção do Pai, é na criação do mundo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a Bíblia fala: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multiplicam-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Então nós vemos Deus aqui. Primeira coisa, depois de criar Adão e Eva, Ele os abençoou. Ele os abençoou, coisa tão importante. O que Ele está fazendo nesses versículos? Ele está estabelecendo a identidade e destino dele. Ele está falando: olha, vocês vão subjugar, vão dominar a terra, vocês vão governar aqui. Eu estou dando tudo isso para vocês. Você tem autoridade sobre tudo aqui na terra. Está te dando autoridade, até além disso, estou dando tudo que você precisa. Toda a alimentação que você precisa, tem esse jardim onde você vai morar. Eu vou andar contigo aqui. Ele tinha tudo, mas a bênção está falando: eu ser destinado para reinar sobre a terra. E esse é o nosso destino até hoje. Ele nos deu para o céu, Ele falou: toda a autoridade foi me dada no céu, na terra. E Ele foi e nos mandou fazer discípulos, de realmente ser representante dele, aqui na terra. Então essa é a nossa responsabilidade, nós temos essa autoridade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui um pouco, mas precisamos entender que essa bênção foi dado de geração a gerações. Nós temos todas essas histórias dos patriarcas, de Abraão abençoando Isaac, Isaac abençoando Jacó, Jacó abençoando seus filhos. Toda essa coisa foi a bênção, foi muito importante. A bênção foi palavras proferidas para os filhos. E essas palavras tinham poder. Por quê? Porque os pais estavam na presença de Deus, buscando a Deus, querendo saber qual a vontade de Deus para seus filhos, vendo as qualidades, talentos, dons que seus filhos têm e declarando aquelas coisas para seus filhos. E essas coisas aconteceram, porque os pais estavam ligados com Deus e vendo essa importância de liberar a bênção. Foi uma coisa tão desejada. Nós temos a história de Jacó e Esaú. Eram gêmeos, mas Esaú foi o primeiro, saiu primeiro, então foi para uma bênção especial. Mas uma coisa tão desejada que Jacó enganou seu pai para receber essa bênção. Uma coisa tão desejada. E essa coisa que nós precisamos para nossos filhos, nós como pais, precisamos abençoar, estabelecer a identidade e destino da nossa família, dos nossos filhos. É tão importante. E quando nós não temos aquela bênção, muitas vezes a pessoa fica vagando na vida, não tem propósito, só vive dia após dia, sem alvo, sem grandes sonhos e tudo, porque eles não foram inculcados neles esse destino e identidade que nós temos. E talvez você nunca recebeu a bênção de pai no seu lar. Você nunca recebeu, hoje à noite você vai receber. Você vai sair daqui diferente, porque você vai conhecer sua identidade e seu destino. Você é mais que vencedor. E Deus vai te mostrar hoje à noite o destino que Ele tem para você. Aleluia. Então, essa bênção hoje não é só para o primogênito, uma pessoa da família. A Bíblia fala em Romanos 8:17, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. E foi a herança de Deus, de Cristo. A Bíblia fala em Salmo 2, versículo 8, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Então esse versículo pertence a Jesus.
Deus está falando, me pede. Eu estou te dando as nações como sua posição até os confins da terra, como sua propriedade. Então, nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, as nações, os confins da terra pertencem a nós. Essa cidade de Itapetininga, é isso, vocês estão muito inteligentes. Essa cidade, é muito difícil para mim, gente. Essa cidade pertence a vocês. Se você chegar em casa hoje à noite, chega lá e alguém invadiu sua casa, está morando lá, você, não, fique aqui, eu vou procurar outro lugar para morar. Você deixaria isso acontecer? De jeito nenhum. Você vai expulsar aquela pessoa, você vai chamar a polícia e tudo, você vai usar todo o poder que você tem para expulsar aquelas pessoas. Mas, gente, isso aqui está acontecendo. E o diabo está falando, isso é a minha herança. A Bíblia fala, essa cidade pertence a nós. Satanás tira suas mãos, isso não é sua herança, é nossa herança. E nós tomamos posse. Não vou permitir o diabo operar aqui, porque esses confins da terra, essa cidade pertence a mim, meu bairro, minha célula, minha família, pertence a mim. Pertence a mim. Precisamos mais revelação dessa autoridade, a autoridade que Deus nos deu. Através da ressurreição de Jesus, e poder, a autoridade que Ele entregou para nós, para reinar sobre esta terra. Então, isso vai ter uma outra perspectiva. Você começar a orar para sua família. Sua família, seus vizinhos não pertencem ao diabo. Deus entregou nas suas mãos. Toda a terra, os fins da terra, as pessoas, realmente, o diabo afetando as pessoas, você vai usar a sua autoridade para expulsar, para proibir ele operar. Mas essa coisa precisa ter essa revelação dessa autoridade que nós temos. Agora, voltando para a bênção. O que significa abençoar? Abençoar significa dobrar o joelho. Então, você pode imaginar você sendo nessa posição quando você está abençoando alguém. Você colocar a pessoa em uma posição mais alta do que eu, você está se humilhando perante aquela pessoa, você está afirmando o valor, honrando, respeitando aquela pessoa, mostrando que tem valor, você ama aquela pessoa, que tem valor para você. Quando nós abençoamos Deus, estamos nessa posição também. Então, eu quero te lembrar, quando nós estamos abençoando, imagina você nessa posição, dobrando o joelho. Você está honrando, afirmando o valor, aceitando e amando genuinamente essas pessoas. E é muito importante em todos os nossos relacionamentos. Eu com minha esposa, com meus filhos, você como professor com seus alunos, pode abençoar seus alunos abençoando sua professora, na empresa, você pode abençoar o dono, o empresário, abençoando seus funcionários e tudo. Tem poder. O que nós semeamos, nós vamos colher. Semeamos a bênção, nós vamos receber bênção. É muito importante para afirmar o valor das pessoas ao redor de nós. Um discipulador com seus discípulos, todas essas coisas, líderes de célula, membros da célula, da Life Group, coisas muito importantes. E agora eu quero falar um pouco sobre elementos da bênção. Primeiramente, um elemento muito importante, o toque significativo. O toque significativo. Jesus modelou isso para nós. Lembra quando ele abençoou as crianças? Nós temos referência em Marcos 10:16, quando os pais estavam trazendo os filhos para ser abençoados. E os discípulos falaram, não, deixa, o Jesus tem coisas mais importantes para fazer. E Jesus reprovou os discípulos, falando, não, deixa as crianças chegarem a mim. Que as pessoas do reino de Deus estão como pertencem a essas crianças, como pessoas assim, com esse tipo de coração. Então, Jesus não falou, seja abençoado, criança, seja abençoado, filho. Não. A Bíblia fala em Marcos 10:16, em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. As abençoou. Então, essa coisa de ser no colo, abraçado por Jesus, colocando as mãos, abençoando, esse toque significativo é muito importante. Nós temos vários exemplos também de Jesus curando com o toque. E nós temos história em Mateus 8, versículos 2 e 3, que um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse,
quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Precisa entender, quando um leproso chegou perto das pessoas, ele precisava gritar: impuro, 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 para todo mundo afastar, não chegar perto dele, né? E neste caso, Jesus podia ter falado: seja curado, seja curado. Não, mas o que aconteceu? Ele está lá, de joelhos, e fala: Jesus, se quiseres, pode me purificar. A primeira coisa de ouvir aquelas palavras: eu quero. Mas não foi só isso. Ele viu Jesus começar a andar para ele: mas o que ele vai fazer? Ele está estendendo a mão, ele vai me tocar, com essa pele caindo, esse pus saindo aqui, e Jesus estende a mão e toca nele, naquela sujeira e tudo. Pode imaginar como aquele leproso sentiu naquele momento, tão amado, aceito e tudo, né? Tão importante. E essa coisa, irmão, de toque, tão importante no nosso relacionamento. Eu gosto no Brasil, que o Brasil é toque-toque, né? De pessoas vêm te dar abraço. Gente, nossa igreja lá em Japão, quando depois Pastor Lucas morreu, ela casou com o irmão dele, né, Lucas, de Timóteo, lá em Japão. E quando Cristina chegou lá, com a cultura brasileira e tudo, ela chegava, abraçava de japonês, mas os japoneses são sempre assim, né? Não toque, realmente pouco, tem pouco carinho nessas coisas. E quando Cristina abraçava as pessoas, eles ficaram, né, não sabendo o que fazer, mas amavam. Agora, nossa igreja lá, pessoas abraçando e tudo, né? Uma coisa tão importante para transmitir segurança, transmitir amor. Eu lembro nossos filhos, quando a Rebeca e eu abraçavam um ao outro na frente das crianças, eles chegavam correndo lá, agarrando nossas pernas, né? Que gera aquela segurança. Eles gostam de mamãe, papai abraçando, amando um ao outro, porque lá fora, pais brigando, separando, divorciando. Gera aquela segurança em nossos filhos de ver mamãe e papai dando aquele abraço, de também abraçar nossos filhos. É tão importante. Outro elemento muito importante são nossas palavras, palavras faladas. A Bíblia fala que nossas palavras são sementes plantadas que vão reproduzir a espécie. A Bíblia fala em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, se eu estou criticando pessoas, desprezando pessoas, fofocando sobre as pessoas, sempre negativo e tudo, né? Qual é o fruto que eu vou comer? Pessoas vão fofocar sobre mim, vão me criticar, vão me desprezar, vão realmente nunca me encorajar. Mas se eu sou aquela pessoa que sempre está procurando o bem, falando bem sobre as pessoas, afirmando o valor, amando, encorajando, falando bem sempre, o que eu vou comer? Pessoas falando bem sobre mim, me elogiando, me encorajando, esse tipo de coisa. Então nós precisamos guardar nossa língua, que nós estamos semeando, o que nós semeamos, nós vamos colher. Então, essa coisa tão importante em nossa vida, quando nós falamos. Tinha um exemplo, lá na nossa igreja em Barueri, pastor Júnior estava no palco chamando as crianças a ir para as aulas delas. E tinha um menino lá bagunçando, e o pastor Júnior olhou para ele: vem cá, meu filhinho. Aquele menino olhou para o pastor Júnior: filhinho? Meus pais me chamam peste em casa. Nós rimos, gente, mas isso foi a identidade dele. Eu sou peste. Eu não tenho valor. Posso ser exterminado, né? Sou peste. E quando só aquela palavra, filhinho, você me vê como filhinho? Eu posso dizer filhinho? Que você aceita e tudo, né? É tão importante essas palavras que nós usamos, especialmente para nossos filhos. O psicólogo americano James Dobson, que nós gostamos demais, livros dele sobre criação de filhos, ele faz a pergunta: quando é que o menino se torna um homem?
Quando é que o menino se torna um homem? É quando ele chega a uma idade certa, a maturidade certa, quando está desenvolvendo sexualmente, tem voz mudando, tem barba. Quando é que o menino se torna um homem? Ele falou, a resposta certa é quando o pai dizer, filho, você é homem. Uau! O pai estabelecendo a identidade do seu filho. Aqui no Brasil, para as moças, nós temos a grande festa de 15 anos, né? Oh, pensando sobre aquele dia, todos os planejamentos para a festa, comprando aquele vestido tão lindo, né? Vai ser a noite, é o dia dela, né? Finalmente chega aquele dia, aquele momento especial, quando o pai está apresentando sua filha para a sociedade. O que está acontecendo naquele momento? O pai está basicamente falando, olha, minha filha não é mais menina, ela é mulher. Estabelecendo a identidade dela. E o que nós fazemos para nossos filhos homens? Nada. Discriminação, né, homens? Grande festa, toda essa coisa para a mulher, mas para nós? Então nós precisamos nos esforçar, pais. Falar, filho, você é homem. Você é homem de realmente estabelecer aquela identidade e destino para nossos filhos. É muito importante em nossas vidas. E precisamos usar cuidado também na maneira que nós usamos as palavras na disciplina dos nossos filhos. Deixe-me dar um exemplo. Por exemplo, tem um filho que traz o boletim da escola, tem 4 notas boas e um ruim. O pai age assim, eu não acredito, essa nota ruim aqui, filho, o que está acontecendo? Nós pagando essa escola particular tão caro e tudo, você traz boletim assim? Que isso? Tá bom, pai, tá bom, eu vou fazer melhor. Próximo boletim ele traz todas as notas boas. E agora, parabéns, filho. Parabéns, vocês fez bem. Mas o que ele está aprendendo? Se faz tudo perfeito, ele vai receber a afirmação do pai. Mas, voltando para a situação, primeira vez ele traz 4 notas ruins, 4 notas boas e um ruim. E o pai dizer, parabéns, filho, olha essas notas tão boas. E esse outro aqui? Eu sei que você é capaz de muito melhor. Eu vou te ajudar, vamos lutar juntos para melhorar essa nota. Olha a diferença, gente. Filho sentindo afirmado, amado, especial, e meu pai vai lutar comigo. Esse tipo de coisa, precisamos usar cuidado da maneira que nós falamos com nossos filhos. De manter aquela identidade e destino que Deus tem para eles. E agora, o que acontece quando nós não recebemos a bênção do Pai? Cada um de nós, homem e mulher, tem uma carência dentro de nós de conhecer o amor puro, santo, saudável de um homem e de uma mulher. De conhecer o amor do homem e mulher. E essas pessoas que precisam suprir essa carência devem ser nosso pai e nossa mãe. Precisamos ter, eu lembro sentando no colo do meu pai, segurando quando vem temporal, tempestade, o relâmpago e tudo, né? Segurando os braços do pai, né? Tem aquela segurança, aquele beijo, aquele carinho e tudo, né? Aquela segurança de conhecer esse amor puro, santo, saudável de um pai, de um homem. E também da minha mãe eu recebi desse mesmo amor. Mas se o rapaz não receber este amor, essa carência não está suprido pelo seu pai, ele está buscando de conhecer esse amor de um homem, quando aquela pessoa mal intencionada começa a notar, você puxa, você é um homem bonito, né? Começa a mostrar aquele toque, a carícia e tudo, né? E suprir naquela coisa, mas mal intencionado, pode entrar nessa coisa de homossexualismo. Porque ele estava carente deste amor. Irmãos, eu sei que o homossexualismo tem vários fatores, mas uma das coisas principais é a falta do pai presente no lar. E hoje, com tantos lares destruídos, caindo em pedaços, essa razão que nós estamos vendo todos esses problemas de gênero, de identidade, de homossexualismo, de lesbianismo, essas coisas, porque não tem essa estrutura familiar. Essa razão precisamos essas conferências de falar, enfatizar essas coisas. Mesma coisa para a moça. Se ela não conhecer aquele amor do pai, falando, querida, você é tão linda, você é a princesa do papai.
Eu tenho tanto orgulho de você, tão linda, realmente, e Deus tem separado. Eu sei um dia Deus vai trazer o príncipe para você. Mas até aquele dia, você é minha. Você é minha, não para outra pessoa, né? Ela fica tão orgulhosa, meu pai e tudo, né? E Messias está faltando esse carinho, esses elogios, a identidade que o pai estabelece. Quando aquele primeiro rapaz vem mal intencionado, só pensando em sexo, e vem e fala, olha, você é tão bonito. Ela fica, você acha mesmo, né? E nós sabemos onde vai. Ele está só interessado no sexo, né? Ganha o que ele quer, depois joga fora. Ela perde a coisa mais preciosa, virgindade, para entregar para seu marido um dia, porque ele não tinha essa carência suprido, que deve ser pelo pai e mãe. Eu quero falar para as mães rapidinho também, porque eu sei, tem mães solteiras. Por causa de separação e divórcio, talvez a mãe está criando filhos. Parabéns, mamãe. Eu sei, não é fácil. Não é fácil. Você tem um papel de mãe e pai. E esse momento que nós, como homens, vamos ver um filho de uma família que precisa de um pai. Uma coisa, um pouco de receio eu tenho da minha vida, que eu não investi mais para aqueles rapazes que não tinham pai presente no lar. Mas precisamos buscar a oportunidade de ajudar aqueles meninos, meninas que precisam conhecer um pai, de abrir nossa casa para eles experimentar este amor, de realmente nos elogiando com essa pureza, santidades, com palavras saudáveis para eles. É muito importante. Então, quando não tem essa carência suprida pelos pais, essa bênção do pai, eles podem entrar nessa área de sedução. Outra coisa, pode entrar nessa coisa de perfeccionismo, com esse exemplo eu dei para o filho. Fazer tudo certo, pessoas me vão elogiar. E a coisa, então eu faço, eu trabalho demais para fazer aquilo. Estou procurando aqueles elogios, porque eu não conheço a identidade que Deus me deu. Eu não preciso desses elogios de homem, porque eu sou aceito por Deus. Essa coisa, né? Outra coisa, a pessoa pode ficar tão ferida, de ser rejeitado, de tantas feridas, eles nem entram em relacionamentos. Eles não querem sofrer mais. Então não entra mais em relacionamentos. Não entra em conversa, porque talvez eu vou falar uma coisa boba, as pessoas vão rir na minha cara. Eu não quero isso. Melhor para mim só afastar. Tem essa isolação. E as pessoas, eles têm insegurança, medo, ansiedade, entram em depressão, têm essa autoimagem baixa, porque eles acham impossível cumprir as expectativas dos outros, porque o pai não estabeleceu aquela identidade e destino dos seus filhos. E agora, como eu posso receber a bênção? Talvez você nunca abençoou a sua família, porque nunca recebeu a bênção do seu pai. Nem sabe como fazer, hoje à noite está aprendendo. Mas, talvez, realmente você, como você está falando, não recebeu porque não foi dado para você, não sabia. Mas uma das coisas muito importantes para entender que Deus quer nos abençoar. Ele quer estabelecer a nossa identidade e destino. Mas o diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele vai usar pessoas para nos destruir. Ele vai usar pessoas quando ele não pode nos atacar diretamente, ele vai usar pessoas. Mas precisa entender, você pode falar, Paulo, realmente é fácil para você falar isso. Porque é importante que nós perdoamos as pessoas que nos feriram. Mas você fala, Paulo, é fácil para você falar isso. Você criado no lar cristão, tinha uma vida boa, morava lá nos Estados Unidos, as coisas. Você foi assaltado nos Estados Unidos. Mas, irmãos, uma das coisas importantes para liberar perdão é conhecer este princípio em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Sangue e a carne são pessoas. São pessoas. Nossa luta não é contra pessoas. Mas como é a nossa luta então? E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Sua luta não é contra pessoas. É contra os demônios, principados, potestades. A Bíblia fala em João 8:44 que o diabo é assassino. A natureza dele, ele quer te matar.
O plano dele é te matar, roubar, matar e destruir. A natureza dele, é a coisa que ele faz. Então, se, como está falando, se ele não consegue de te atacar, de te destruir sua autoimagem, essas coisas, ele vai usar pessoas para te ferir. Tem um caso horrível, que talvez você foi abusado sexualmente pelo seu pai. Paulo, como eu posso perdoar meu pai que me abusou sexualmente? Quando você entende este princípio, não foi carne e sangue. Sua luta não é contra seu pai. Mas foi o diabo usando seu pai para tentar te assassinar, para te destruir. E quando você tem entendimento disso, é muito mais fácil de amar pessoas quando você está ferido. Porque não é aquela pessoa te ferindo. É o diabo usando aquela pessoa para te ferir. E quando você tem essa revelação que, sim, eu posso liberar perdão. Porque você não foi meu pai. Não foi aquele colega no trabalho que me machucou. Falou aquelas coisas, aquelas acusações que não tem fundamento nenhum. Você pode perdoar que você sabe não é aquela pessoa. O diabo está tentando te roubar, matar e destruir. E nós não vamos permitir isso. E agora precisamos liberar perdão. E hoje à noite quero dar uma oportunidade para liberar perdão. Mas também, outra coisa para saber que eu tenho liberado perdão, realmente. Muitas vezes falo, não, eu te perdoo. Tá bom. Vamos fazer outra etapa, passo. Agora vamos abençoar aquela pessoa. Ai. Abençoar aquela pessoa que dentro de nós, muitas vezes, quando tem essa coisa, estamos feridos, nós queremos vingança. Mas vingança pertence a Deus. Nós queremos ver a coisa ruim para aquela pessoa. Você ouvir a coisa, uma coisa ruim que aconteceu. Ele merecia mesmo. As coisas, esses atitudes que mostram que nós não temos perdoar aquela pessoa. Então, uma coisa para quebrar essa coisa mesmo, é aquela pessoa, você vai abençoar. Pai, eu declaro o melhor para aquela pessoa. Pai, eu declaro bênção sobre meu pai que me abusou fisicamente, sexualmente, emocionalmente. Eu libero perdão. Senhor, eu declaro o melhor para ele. Que ele vai experimentar o melhor que o Senhor tem para ele. Que ele vai realmente bem sucedido no trabalho, com as finanças e tudo. Você libera. E isso te liberta. Te livra. Também que qualquer elo que você tem com aquela pessoa que é exagerado, quando tem falta de perdão. Sua mente fica pensando sobre aquela pessoa, você fica livre dessas coisas, você abençoa aquela pessoa. Outra coisa, se nós não liberamos perdão, a Bíblia fala que se nós não perdoamos pessoas, Deus não vai nos perdoar. Você não consegue chegar no céu se não está perdoado. Uma coisa muito séria. Até a Bíblia, o exemplo que dá, ele fala, se nós não perdoamos as pessoas, ele nos entrega para os torturadores. Nós ficamos em mãos do diabo para receber doença, acidente de trabalho, acidente de trânsito, queda em casa, finanças indo para baixo. Quando nós não liberamos perdão, a Bíblia fala, nós estamos entregues para os torturadores. E a coisa pior é pensando, você vai colocar em jogo seu destino eterno, simplesmente porque você não vai liberar perdão. Não, eu não vou liberar, aquela pessoa merece de sofrer e tudo. Gente, ok, tá bom. Então você vai para o inferno também. E a pior coisa, talvez você vai ficar ao lado daquela pessoa no inferno, a eternidade, né? Perdoe aquela pessoa, você vai ser livre. E aquela pessoa vai ser livre para Deus operar na vida. Quando você abençoar aquela pessoa, a pessoa vai ser abençoada. Vai acontecer. E outra coisa, além de liberar perdão, é conhecer a verdade. A Bíblia fala que Jesus é a verdade. Conhece Jesus. Conhece a palavra que é a verdade. A Bíblia fala, João 8:32, e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Você vai ser livre de experimentar tudo que Deus tem para você. Mas precisa saber conhecer a verdade. Não o que as pessoas falam sobre você, mas o que a Bíblia fala sobre você. Que é muito diferente do que este mundo.
Então nós precisamos concentrar na palavra de Deus e saber. Então hoje à noite eu quero dar essa oportunidade para você liberar perdão para qualquer pessoa que te feriu. O que eu vou fazer? Primeiramente eu vou tomar o lugar do seu pai. E eu vou pedir perdão por muitas coisas. E se foi seu pai, que realmente você não recebeu a bênção, ou foi ferido pelo seu pai, você vai liberar perdão. Mas também eu estou acreditando neste momento, o Espírito Santo vai trazer para a sua memória. Teve uma coisa lá no passado, aquela pessoa realmente ainda tem esse espírito, eu quero vingança, eu quero mal para aquela pessoa. Deus vai trazer. E você vai liberar perdão para qualquer pessoa que te feriu. E além disso, você vai abençoar. Eu abençoo o fulano de tal. Ele vai ser abençoado, ela vai ser abençoada. Declaro o melhor de Deus sobre aquela pessoa. E você vai ser livre. E depois, quando nós estamos livres de qualquer mágoa, de qualquer falta de perdão, o diabo não tem direito de operar na sua vida, não tem base de acusação. Então, eu vou anular, hoje à noite, qualquer palavra proferida contra você. Vai cair para a terra hoje à noite. Porque não vai ter base para qualquer maldição operar na sua vida, que você já liberou perdão. E depois disso, eu vou declarar sobre vocês a bênção do Pai. Não somente um Pai físico. Eu fico emocionado com isso, que eu posso imaginar de quantas coisas pessoas têm passado, mas liberando a bênção do Pai, mas nosso Pai Celestial, um Pai que nunca falha, sempre presente, sempre dentro de nós, aleluia, o Espírito Santo dentro de nós. Isso é para nós como filhos de Deus. Então, depois disso, o pastor vai chegar aqui e vai ter a bênção apostólica, mas também nós vamos chamar os líderes principais para aqui na frente. Homens com suas esposas, pessoas líderes aqui. O que nós vamos fazer? Se você nunca conheceu, nunca tinha experiência de receber aquele abraço, aquele beijo, aquele carinho, mão passando pelo seu cabelo, de um pai, aquele abraço, beijo, puro, santo, saudável, você pode receber hoje à noite. Pode receber hoje à noite. Nós vamos estar aqui para dar aquele... Eu tenho visto pessoas curadas dessas mágoas, dessas coisas, dessas feridas, simplesmente através desse abraço. Então nós vamos estar aqui. Quando ele dá a bênção apostólica, vai terminar o culto. Você realmente está bem? Está livre para sair. Mas se você quer realmente receber este abraço, você pode chegar na frente. Então vamos ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Então, enquanto eu estou fazendo essa oração de um pai, pedindo perdão, aproveite este momento para liberar perdão para seu pai, para qualquer pessoa que te feriu. Espírito Santo, neste momento, traz para a memória dessas pessoas aqui, qualquer ferida que está aberta ainda por falta de perdão. Opere na vida de cada um, para que coragem de perdoar e abençoar essas pessoas. Vamos orar. Estou tomando o lugar do seu pai. Meu filho, minha filha, por favor, me perdoe. Em primeiro lugar, para não ser presente no seu nascimento, de alegrar com sua mãe, com sua chegada aqui na terra. Me perdoe. Me perdoe por não ser presente para suprir as coisas básicas, alimentação, hospedagem, aquele amor que você precisava. Me perdoe por não providenciar tudo que precisava para estar presente na sua vida, por não te abraçar e beijar. Me perdoe quando você viu outras crianças brincando com seus pais e você estava lá sozinho. Eu não estava lá para brincar contigo. Me perdoe, filho, filha. Me perdoe por não te segurar nos meus braços. Me perdoe por não te encorajar.
não acreditar em você. Me perdoe por não estabelecer sua identidade, destino, os planos que Deus tem para a sua vida, um propósito para a sua vida. Quando você estava sozinho, quando estava chorando sozinho, você precisava daquele ombro para receber suas lágrimas. E eu não estava presente. Me perdoe. Aquele momento de medo, de incerteza, eu simplesmente queria aquelas palavras de afirmação, de ser aceito como você é. E eu não estava lá. Me perdoe, meu filho. Me perdoe por não ser presente nos momentos especiais, no seu aniversário, na sua formatura, no seu casamento. Minha filha, me perdoe no seu aniversário de 15 anos, quando outro homem te apresentou para a sociedade em vez de mim. Me perdoe. Me perdoe quando você tentou de me agradar, de receber minha atenção e te desprezei, te ignorei. Você tentou de fazer coisas para merecer o meu amor, em vez de ser simplesmente amado por ser meu filho, minha filha. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe por aquele abuso físico, quando te batia, chutava, machucava. Me perdoe por aquelas marcas que eu deixei no seu corpo. Por favor, me perdoe. Me perdoe por aquele abuso emocional, quando te desprezava, zombava. Aquela vez que trouxe tanta vergonha, te criticando, falando contra você na frente dos seus amigos, você quis esconder de mim. Me perdoe, meu filho, minha filha. Então, a coisa mais difícil. Me perdoe pelo aquele abuso sexual, as coisas nojentas que eu fiz contra você. Filho, filha, por favor, me perdoe. Me perdoe por minhas falhas. Me perdoe por não te amar como um pai. Me perdoe. Eu creio neste momento, você liberou perdão para qualquer e todas as pessoas que te feriram. Qualquer mágoa que você tinha na sua alma ainda, hoje à noite, libera perdão. E não existe mais. E por causa disso, o diabo não tem base, não tem permissão de operar na sua vida. Então, neste momento, eu anulo todas as palavras de maldição proferidas contra você. Cai para a terra agora. Você não tem mais poder sobre este povo, em nome de Jesus. E agora eu libero sobre vocês a identidade e destino que Deus estabeleceu para você. A Bíblia fala isso. Esses são versículos da Bíblia, gente. Direto da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre nós como filhos de Deus. Ele deu escolha para nós, escolher. Hoje eu estou colocando vida e bênção perante de ti, ou morte e maldição. Nós estamos escolhendo vida e bênção. Então o que ele falou? Você escolheu vida e a bênção, o que a Bíblia fala sobre você. Você é abençoado na cidade e no campo. Você é abençoado aqui na cidade. Quando você viaja no interior, você é abençoado. Seus filhos são abençoados. Seus animais são abençoados. Oh, meu cachorro, você está muito abençoado. Aquele gato, eu não sei, mas não, estou brincando. Suas plantações são abençoadas.
Seus depósitos estão cheios de provisão. Você não falta nada. Você é abençoado ao entrar e ao sair. Quando sair da igreja hoje, você está abençoado. Quando entrar no seu carro, está abençoado. Chegar na sua casa, está abençoado. Entrar no supermercado, você é abençoado. Você sai com mãos cheias e tudo. Você é abençoado entrar no trabalho. Você é abençoado sair. Você deixa a bênção onde você está. Aleluia. Seus bens são abençoados. Sobre tudo que colocar as tuas mãos será abençoado. Coloca suas mãos sobre sua família. Coloca suas mãos sobre sua célula. Coloca suas mãos sobre sua empresa. Coloca suas mãos sobre as coisas, sobre seu carro, sobre sua casa. Vai ser abençoado. Isso é a autoridade que nós temos. Aleluia. Você é a cabeça e não a cauda. Você só estarás em cima, não de baixo. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Aleluia. Não há condenação para você. Você é filho de Deus e também herdeiro e co-herdeiros com Cristo. Todas as coisas cooperam para seu bem. Deus é por você, quem será contra você? Aleluia. Você é mais que vencedor. Nada vai te separar do amor de Deus. Você tudo pode naquele que te fortalece. Você é escolhido, raça santa, filho de Deus, santificado, justificado. Seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Você é filho predileto de Deus. Aleluia. Você é a menina do olho de Deus. Deus sempre te conduz em triunfo em Cristo Jesus. Aleluia. Deus suprirá todas as suas necessidades. Você tem autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano, absolutamente nada, graças a Deus. Você é um espírito com o Senhor. Você tem a mente de Cristo. O anjo do Senhor, sentinela ao seu redor, te livra. Você é justo, mas a Bíblia fala que o justo passa por muitas adversidades. Mas o Senhor o livra de todos. Aleluia. Deus te dá sabedoria livremente. Deus te deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Você tem vida e vida na abundância. Você é abençoado e uma fonte de bênção. Você está sentado em lugares celestiais com Jesus. Você tem todas as casas debaixo dos seus pés. Você é destinado para reinar, andar em autoridade sobre sua vida, sobre essa terra, sobre essa cidade, sobre essa nação. Esse é o seu destino. Você é filho e filha de Deus em nome de Jesus. Então, essa é sua identidade e destino. E agora, gente, você foi abençoado. Então você pode sair aqui cuspindo fogo, mastigando pregos, né? Aleluia, que isso que nós. Nada vai nos abalar. E agora o pastor vai dar a bênção apostólica. E isso vai terminar o nosso culto. Mas vamos chamar os líderes, pode chegar aqui na frente já. E quando terminar, nós vamos aqui na frente para tirar aquele braço. Gente, nós sempre vamos fazer para não dar mal aparência. Homem e mulher juntos aqui. Nós vamos abraçar homem com homem, mulher com muita dignidade e tudo. Mas eu sei que tem mulheres que precisam do abraço do pai. Então nós vamos te abraçar hoje à noite, mas com muito jeito, com muito amor, com aquele abraço, aquele beijo, aquele carinho santo, saudável e puro, em nome de Jesus. Eu creio que cada pessoa está saindo hoje à noite uma pessoa diferente, conhecendo sua identidade. Toma posse, porque agora em diante vai ser diferente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Enquanto nossos irmãos cantam, antes de nós terminarmos o culto, eu queria te dar a oportunidade de já vir aqui à frente. Os líderes vão estar aqui como eles estão todos os domingos, mas hoje com uma missão mais específica. Talvez você não teve dentro da tua casa esse amor paterno que você precisa. Não adianta você ficar nesse momento preocupado em tentar resolver seu pai. Você está aqui para ser resolvido em Deus. E talvez você precise vir aqui e receber aquele abraço de um irmão tão querido, de uma irmã tão querida, e fala: ora por mim.
Eu quero ser curado dessa dor. O pastor também está aqui para orar. Então, enquanto eles cantam, eu quero te dar a oportunidade de já sair do seu lugar e vir aqui. Aleluia. Os líderes estão aqui na frente, nós vamos encerrar a reunião agora. Mas irmão, sabe, eu não queria que você perdesse a oportunidade. Eu tive muitas dificuldades com meu pai. Meu pai era um homem amoroso, mas no mesmo tom que ele era amoroso, ele era um homem muito agressivo. E meu pai não era um homem que aconselhava, um homem que abraçava, que dava palavras de afirmação. Eu tive uma mãe que conseguiu superar isso daí de uma maneira muito incrível, mas não tem marca que um pai deixa que possa ser reparado de outra maneira a não ser pelo Senhor. E eu precisei ser curado por Deus para conseguir hoje poder abençoar pessoas, porque eu não tinha essa referência. Eu busquei em tudo, busquei em pessoas, busquei em amigos mais velhos, busquei em pais de outros amigos, busquei em líderes, mas enquanto o Senhor não curou o meu coração, eu não estava pronto para abençoar pessoas. Então, irmão, se Deus hoje abriu uma janela, um espaço de oportunidade para você ser curado, não despreze isso. Vem aqui, peça oração, abrace e fala: ó, eu quero ser curado. Existe uma marca no meu coração, mas eu só vou embora daqui com isso aqui resolvido. Eu tenho certeza que sua vida vai ser marcada por uma atitude de ousadia e colocar a tua confiança naquele que pode te curar. Amém? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado por essa conferência. Pai, nós estamos num pleno domingo, um culto que nós nos acostumamos a ser um culto regular, mas de repente o Senhor abre um espaço de oportunidade para falar sobre família. Pai, nós já fomos tão apertados aqui na sexta-feira, pensando como devemos melhorar no discipulado dos nossos filhos, na disciplina e em amor com os nossos filhos. Mas, Senhor, ninguém pode abençoar e curar enquanto não for curado. Pai, nós te agradecemos por
vi com um tom tão precioso, Senhor. As palavras do pastor Paulo, além das palavras, o tom, o jeito, Senhor. Hoje nós nos sentimos abraçados por Ti como nosso Pai. Vem sobre nós com cura, Senhor, que todo orgulho caia por terra, Senhor. Nós sabemos que a maioria daqueles que são afetados por isso são homens também. E homem tem dificuldade de ser vulnerável, homem tem dificuldade de confessar fraqueza, homem tem dificuldade de se mostrar necessitado de ajuda, Senhor. Pai, mas nós sabemos que mostrar fraqueza, mostrar vulnerabilidade não é sinal de um homem fraco, pelo contrário, é sinal de um homem forte, resolvido e que sabe que precisa de ajuda, Senhor. Então que nesta noite, além de tudo isso, seja quebrado todo o orgulho, todo o engano de Satanás, e que nós possamos ver levantar-se uma geração de homens quebrantados, homens que sabem que precisam ser curados para transmitir cura para suas casas, para suas famílias, homens que estão dispostos a aprender, homens que estão dispostos a pedir perdão, homens que estão dispostos a fazer com que o ciclo de dor acabe neles, para que a família deles comecem a ser abençoadas por pais que falam, pais que entendem o papel deles dentro da casa, pais que tocam, pais que abençoam. Pai, que nasça uma geração de pais curados aqui nesta igreja. Nós cremos no que estamos orando, Senhor, e confiamos em Ti para tudo isso, e que o amor de Deus Pai e a graça de Jesus Cristo, Seu Filho, e que a comunhão e a amizade do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre, e todos digam amém. Que Deus te abençoe. Eu quero te lembrar que os líderes ainda estarão aqui para te receber. Que você tenha uma semana incrível, cheia da presença de Jesus Cristo.